Noite, gente. Boa noite, boa noite. Vamos compartilhar já a live. Boa noite, boa noite. A mãe, o Júnior. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Já vou solicitar o Júnior a entrar aqui também. Mas vamos lá, gente. Já vou dar entrada aqui na live, dar o início. Já vão compartilhando aqui, mandando a live para quem precisa ouvir. Mas o que a gente vem trazer hoje, eu e o Júnior? Muita gente vem perguntando sobre o nosso namoro à distância, como que a gente está conseguindo lidar, quais estão sendo os desafios. Muita gente vem perguntando e Deus vem nos direcionando para muitas coisas. E eu vou convidar ele aqui para entrar. Deixa eu fazer o convite. Deixa eu conectar aqui. Aí, boa noite, Júnior. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tomando um chazinho aqui, bem quentinho. Acho que Bem tá tranquilo. chegando bem o som aí. O É, pessoal pode ir falando. o pessoal pode ir falando e podem até depois fazer pergunta no final. A gente vai pedir pro pessoal fazer perguntas também. Mas já vão compartilhando, já manda para mais pessoas aí que queiram estar ouvindo aí a nossa jornada, como que tá sendo nosso processo aqui de namoro à distância. Então já vão compartilhando aí com o pessoal. E a gente vai dar início, porque hoje a gente estava orando, né? E a gente teve alguns direcionamentos para estar conversando, falando aqui. E teve uma passagem que falou muito com a gente, né, Júnior? Já tinha falado com você ontem e hoje novamente. A de Marcos 9, versículo 17 em diante ali. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas já se apresenta aí, Júnior, para a galera, para eles te conhecerem. Vai lá. Então, pessoal, muito boa noite, né? Aí ainda tem uma margem boa aí de horário. Aqui já tá batendo às 10 da noite. Eu me chamo Júnior Melo, né? Na verdade, meu primeiro nome é Jorge. Porém, esse nome mais, né, mais íntimo, assim, e como a minha mãe me chama, minhas irmãs, a maioria dos meus amigos, sempre foi Júnior. Então, é Jorge Júnior, como vocês vão encontrar aí no meu perfil, mas aqui, como a gente está nesse ambiente, assim, de nos conhecermos, para mim é tudo tranquilo que seja usado o nome Júnior. E, gente, eu queria que vocês aí fizessem o envio, né, dessa live, desse conteúdo aí para as pessoas. A gente falou já no começo, mas a gente quer que isso alcance mais pessoas, então faça isso agora. Eu estou aqui em Portugal nesse momento e, como a Tati falou, o Senhor ele ministrou nosso coração de uma forma muito profunda referente a essa passagem que não é por acaso que a gente colocou esse tema, né? Porque a gente não consegue desenvolver temas assim tão profundos e tão direcionados, intencionais como esse, né, Tati? Então a gente se sente privilegiado de poder falar sobre ousadia, sobre coragem e impulsionar vocês de alguma forma, né, diretamente com aquilo que a gente tem vivido. Então, assim, na versão que eu tô aqui, depois a Tati vai falar na versão dela aí, mas é assim, Marcos capítulo 9 no versículo 19 diz assim:
Admoestou-lhes Jesus, ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Então aqui Jesus ele está trazendo essa evidência para a gente da falta de fé de uma geração. Ele não está falando de uma pessoa, ele não está falando daquele grupo de pessoas, ele está falando de uma geração. Então, eu acho que esse contexto que nós estamos trazendo hoje, Tati, ele é muito pertinente ao cenário geracional que nós atravessamos, os desafios que as pessoas atravessam nos seus relacionamentos e que nós atravessamos, porque nós não estamos aqui dizendo que chegamos numa linha de chegada, né? Falsas linhas de chegada. Até porque nós estamos começando, nós hoje somos namorados, né, oficialmente, e passamos, gente, por um processo que foi da seguinte maneira: nós decidimos nos conhecer, começamos ali trocar mensagens, aprofundar de forma a ser um relacionamento em corte. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas um relacionamento em corte basicamente é você cortejar e você trazer esse princípio de um cuidado maior, de você viver algo com uma naturalidade, sem tanta influência, né, relacional, seja por romances, seja por novelas, ou seja por qualquer cenário fictício. Nós trazemos algo de fato real e prático, que é esse namoro em corte. Então, iniciamos isso, né? Como a Tati começou falando, depois ela vai poder falar melhor, mas foi muito importante a gente procurar uma orientação pastoral, nós entrarmos em um processo de oração, sermos ministrados acerca de um relacionamento. Então, de fato, nós estarmos nessa posição hoje, bem sucedida, não diz respeito a nós, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos manter algo tão sólido, tão fluido, algo tão maravilhoso de se viver. Nós estamos vivendo uma estação que de fato faz com que os nossos olhos sejam cheios, que o brilho que o Senhor ele tem derramado sobre nós transbordamos, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos tirando o nosso tempo para falar e para dizer para você, olha, faça desse jeito ou siga essas regras, porque não existe uma receita de bolo, existe protocolos e princípios que nós adotamos, e acho que a Tati pode falar também um pouco desse início e desse contexto, né? Sim, sim. É algo bem diferente, algo extraordinário, como se diz, né? É uma palavra diferente, porque quem sabe, quem me conhece, como eu era antigamente, né? Eu não tinha esse embasamento, eu não sabia como fazer do jeito certo, né? Como a gente seguir algo de acordo com a palavra, né? Como que você vai construir algo sólido na base bíblica? Então, com as escolhas que eu não tive certas, o Senhor foi dando direcionamento para seguir um relacionamento com Ele de base. E aí, nesse caminhar, o Senhor foi mostrando como que deveria ser. E é o que eu falo, é algo muito diferente e melhor, né? Porque você morando lá no outro lado do mundo, eu morando aqui em São Paulo, a gente tem uma conexão muito grande. Até uma coisa que as pessoas perguntam: como que está sendo? Como que é esse amor? Como que vocês conseguem, né, ter esse relacionamento à distância? Então a gente já faz parte do dia a dia um do outro, né, Júnior? A gente conversa todo momento, de manhã, à tarde, a gente liga, faz ligação, e a gente está presente um na vida do outro. Ele manda mensagem, mostra vídeo, olha onde é que eu tô e não sei o que, nas correrias, a gente está sempre conectado. Isso é o diferencial. Oração, a gente ora, a gente está junto. E o mais diferente disso é a conexão até no espírito, né? Como é forte. A gente revelado uma palavra para o Júnior, daqui a pouco vem para mim também.
algo sobre aquilo que ele estava orando, falando, ou ao contrário. Então, essa conexão espiritual, ela vai abrangendo, porque quando o espírito ali está forte, o nosso amor também, a gente consegue expandir, né, esse amor de uma maneira diferente. Então, é isso, assim, até no final a gente vai responder algumas perguntas que o pessoal fez aí nas caixinhas que a gente abriu ontem. Mas é isso, Jonas, se quiser falar mais alguma coisa em relação a isso. Sim, eu acho que é como você está falando. Esse, esse marco temporal que nós estamos atravessando, né, esse início de jornada, ele requer de nós um cuidado realmente muito delicado, um cuidado que é necessário a gente estar sensível ao que o Espírito quer nos conduzir, né? E isso se trata, como você está falando, a gente partilha o dia, mas dá a impressão que nós estamos no mesmo país, dá a impressão que nós estamos no mesmo circuito, é como se ela já tivesse aqui nessa atmosfera. E só quem pode preparar uma percepção dessa é o próprio Senhor, né? E a gente fez uma fusão tão espiritual e tão perfeita, embora nós não vamos alcançar essa perfeição e nem o Senhor espera essa perfeição de nós, mas eu digo no sentido de alvo, sabe? Quando a gente mira na lua, se a gente erra, a gente cai ainda entre as estrelas. Então, quando nós temos uma mentalidade, e eu e a Tati temos uma mentalidade de empreendedorismo, temos uma mentalidade de abundância, de transbordo, uma mentalidade que usa metafísica, que usa física quântica, e que tudo isso está embasado no próprio texto bíblico, né? E nós estamos nos colocando aqui à disposição para trazer para vocês que é possível vocês iniciarem novas estações a partir desses conceitos, que são conceitos que vão construir uma mentalidade forte, que vão destravar bloqueios emocionais, que vão destravar bloqueios parentais, bloqueios financeiros, bloqueios ministeriais. Então, nós estamos aqui para transbordar isso sobre a sua vida, porque nós fomos tratados nisso. E nós não podemos ativar uma estação sobre a sua vida se nós não passarmos por ela. Entende? Então, tudo isso que nós estamos atravessando não é sobre nós, é sobre o que o Senhor está fazendo a partir de nós. Então, o Senhor, ele derramou sobre nós ousadia, coragem e algo extraordinário. Então, quando nós aplicamos uma interpretação que seja mais básica possível, como é o seu dia, né? De repente você teve a impressão que o seu dia não foi tão produtivo, ou que o seu dia não foi tão excepcional, ou que não aconteceu grandes sinais, grandes coisas, mas ele já foi extraordinário, porque você saiu daquele comodismo, você saiu daquela mesmice que é da sala para o quarto, do telemóvel, no caso do celular, para o computador, e você não desfrutou da presença dele, você não desfrutou de uma identidade, de uma ativação. E eu acho que o principal é nós caminharmos debaixo dessa ativação. Nós não caminhamos com limitações mais financeiras, geográficas, parentais, de nacionalidade. Nós estamos caminhando em direção a algo muito gostoso de viver, algo prazeroso, saboroso. É como se nós estivéssemos comendo a nossa comida preferida sempre, porque há sabor, há vida, há renovo, há revelação, e nós não estamos caminhando pelo nosso próprio entendimento. Porque se fosse pelo nosso próprio entendimento, seria impossível algo estar dando tão certo. E se está dando certo, é porque nós sintonizamos, existe uma frequência, e nós colocamos a nossa vida na frequência do alto, na frequência que é próspera, numa frequência que é limpa, que não tem ruído.
Você pode perceber quando alguma rádio está passando e você quer sintonizar ali numa estação, você logo percebe uma dificuldade de sintonia, porque existem nessa linha de frequência ruídos, existem barreiras que estão atrapalhando para que essa fluidez aconteça. Então, talvez na sua vida e na sua jornada hoje, você que está assistindo, eu quero que você comente aqui embaixo. Compartilha com a gente aqui esse tempo de qualidade, né? Quais são os seus bloqueios? Quais são os seus desafios maiores hoje? Porque não basta só você frequentar uma igreja, não basta só você fazer parte de um círculo social que se reúne. Você precisa estar realmente sendo transformado diariamente pelo Senhor, sendo transformado por aquele que tem todo o poder, autonomia, para dizer, como ele disse aqui nesse texto, essa geração de pouca fé, até quando vou suportar vocês? Então ele está falando de toda uma geração, e nós estamos atravessando isso, mas nós nos colocamos aqui disponíveis, acessíveis, para que o Senhor faça através de nós rios no ermo, através de nós vidas sejam alcançadas e transformadas. Nós nos colocamos à disposição para servir vocês. É isso. E ele usa a gente, né? Ele tá usando a gente já para esses movimentos de coragem, como a gente colocou o tema aqui, de coragem, de ousadia. Porque um namoro à distância de outro país, isso é um ato de coragem, é um ato de fé, é um ato de ousadia. Imagina você ter um namoro à distância. E eu vejo que muita gente não tem essa coragem. Eu percebi aqui, assim, muitas situações que muita gente não dá um passo. Às vezes tem alguém, tem casais ali, a pessoa tem uma pessoa interessada na outra, mora em outro país, outra cidade, e a pessoa não se abre, porque ela tem medo. Porque ela tem medo, mora em outro lugar, mora em outro país. Mas às vezes aquilo que Deus quer para você é muito mais do que está na sua cabeça, né? Então, por exemplo, quando eu morava em Rio do Sul, que eu vim para Alphaville, muita gente ficava falando: Meu, você vai para lá? Por que você vai para lá? Eu acho que umas 3 pessoas se teve que me falou assim: Vai, Tati, que já deu tudo certo. A maioria olhava e falava: Não, o que você vai fazer? Porque elas se limitavam nos medos delas. E elas achavam que não ia dar certo por conta dos medos. E eu vim. Eu digo, não, eu vou, porque eu tô sentindo que é para eu ir. Tem algo muito maior. Não é ficar preso no mesmo lugar a vida toda. Existe algo muito maior. Então eu tive que dar esse passo. E esse passo foi algo extraordinário que aconteceu na minha vida, porque esse tempo foi um tempo de obediência, um tempo de fé, um tempo de coragem, realmente. Vivendo na fé, vivendo pela fé, realmente, o Senhor direcionando, faz isso, meu. É desafiador, mas é um ato de coragem. E agora, um relacionamento à distância é outro ato de coragem. E eu já quero aproveitar, Júnior. A gente tem várias perguntas que o pessoal perguntou e elas vão embasar realmente naquilo que a gente já está falando. Então, a gente pode estar falando, fazendo as perguntas, começando da primeira, que foram 10 que a gente separou ali para responder. E a gente vai fazendo essas perguntas e a gente vai respondendo aqui, porque como são bastante e elas estão bem conectadas com o que a gente vem trazer, vai ficar legal. Pode ser? Claro, claro, sim. Vamos lá. Então a primeira pergunta é possível viver sem medo? Como vocês lidam e vencem o medo? Forte, forte. É possível viver sem medo, Júnior? O que você acha? Olha, eu acredito que é totalmente possível viver sem medo, viver sem o medo, porque o medo ele é uma prisão e um afrontamento, né? Na minha opinião, o medo ele é uma opressão que acaba vindo sobre a humanidade por conta do ser humano ser finito, né? Então hoje nós temos ali um dia certo, né?
um dia certo que nós vamos partir dessa atmosfera, dessa terra e realmente aonde vamos estar, né? Então, a partir do momento quando você entende, né, a sua identidade, né, lá em Gênesis 1, né, 26, você vai ver que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, a partir desse princípio de identidade, de eternidade, por meio de Cristo Jesus, nós conseguimos vencer o medo. Mas existe também um texto bíblico que diz assim, que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Então, a partir do momento que nós encontramos o amor, né? Que não é sobre nós, é Ele nos amou, né? Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós. Então, a partir dessa revelação, nós caminhamos já com um medo totalmente sem validade na nossa vida, sem efeito e sem causa na nossa vida. Porque quando nós entendemos que a morte nada mais é do que a gente voltar para casa, de que a gente estar com Ele, e a maior recompensa não é nem chegar lá e ver as ruas de ouro, a maior recompensa não é ver os mártires, a maior recompensa é o próprio Senhor. Então, quando nós nos conectamos nessa atmosfera, nós conseguimos vencer o medo. E se hoje nós podemos falar que nós não temos medo e nós vivemos de forma intencional e de forma a saber que o fim será melhor do que o começo. Não importa quando ele vai acontecer. O que importa é o que nós estamos fazendo com a nossa vida nesse exato momento, que é entregando amor, que é entregando excelência, que é entregando intenção e principalmente que é desbloqueando pessoas, é trazendo pessoas para uma atmosfera que a escassez ela fica para trás. Então, quando você vê que a escassez está instalada na vida de uma pessoa, isso não quer dizer que a pessoa vai ser curada dessa escassez. A escassez ela é tratada. Por quê? Porque de repente você vai chegar no desafio que R$ 1.000 para você um motivo de escassez. Mas daqui a um ano, 2 anos, vai ser 10 mil. Daqui 5 anos vai ser 50 mil, 100 mil, 200 mil. Então a escassez ela vai sempre tentar te cercar e atuar na sua atmosfera de vida da forma que sempre vai ser exponencial. Agora, quando a pessoa é pobre, que quer dizer improdutiva, ela vive refém do medo, ela vive refém daquilo. Nossa, eu só tenho isso, como que eu vou fazer? E é isso que Jesus está falando, que geração incrédula. A partir de quando que nós deixamos de estar nessa atmosfera de transformação, nessa atmosfera de fé, de falar assim, olha, eu vou atravessar o continente. Eu falei para Tati, eu iria te ver até se eu tivesse que ir de barco, a nado, a pé eu iria, porque é pela fé que eu me movo, entende, gente? E assim como o medo, como você falou que a escassez é tratada, o medo também é tratado. Porque às vezes a pessoa não sai do lugar porque ela está travada realmente. Não, eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer um investimento, eu tenho medo de dar um passo. E aí nunca vai, aí fica procrastinando, nunca sai do lugar. E aí o que você tem que fazer? Dar passos, dar passos. Eu sei que Deus me tratou dessa forma. Eu dava um passo, aí aconteceu alguma coisa. Aí eu dava outro passo e aconteceu alguma coisa. E isso vai aumentando a coragem. Cada vez que você vai fazendo isso, vai aumentando mais a coragem. E você vai vendo, meu Deus, tudo que eu faço, dou esse passo de fé, acontece. Realmente. Então hoje eu vivo pela fé realmente, porque eu sei que sempre acontece as coisas do jeito, né, que Deus vai nos direcionando e sempre vai acontecendo. Então é algo que é tratado também, mas você precisa realmente dar esse passo, senão não vai ser tratado nada. E, gente, para a gente dar esse passo junto agora, de forma em unidade, vamos colocar aí no comentário aí embaixo. Eu vou vencer a escassez hoje. Comenta aí, eu vou vencer a escassez hoje. E isso está sobre a nossa vida. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu até separei. É um exemplo, ó. Isso aqui é um iPhone 15 Pro Max. Tava somente a caixa vazia desse iPhone e pronto. É só uma caixa vazia. Esse aparelho, ele ficou comigo durante um ano. Eu viajei para o Brasil 2 vezes em um ano
né? Que se a escassez tivesse instalada não seria possível. Quando eu voltei de viagem, eu vendi esse aparelho no Brasil, por isso que ficou só a caixa. Quando foi ontem, eu fiquei olhando para essa caixa e o Senhor me ministrando. E aí? E aí? Vai ficar nessa escassez com seu celular dando problema, sem conseguir gravar um vídeo, ainda que eu mostrei o sinal de misericórdia através da Tati, que ela orou, e aí logo, nesse mesmo dia, eu saí desse pensamento, eu saí dessa escassez. Aí você vai falar, tá, mas isso é consumismo. Mas eu não estou falando sobre consumismo, eu estou falando sobre ação, sobre atitude. Nós estamos codificados e estamos programados para rejeitar a prosperidade. Nós estamos movidos à rejeição da prosperidade. E é por isso que nós vemos uma igreja que vive uma escassez tremenda, que não tem recursos para tantas coisas. Então a escassez, ela vem junto, como ela te colocasse na parede e ela vem e te cerca assim, ó, te cercou, você fica como? Refém, né? Sim. Mas vamos para a próxima pergunta, porque os assuntos são muito profundos, né? E aí a E gente gosta pronto. de falar, quando vê, a gente Não, fica até meia-noite aqui na live. vamos embora. Ó, deixa eu falar ali. Como ter coragem mesmo estando cercado de pessoas medrosas? Essa é uma pergunta que já embasa com a primeira ali, né? Como ter coragem mesmo estando cercado de pessoas medrosas? E aí, Júnior, vai lá. Olha, primeiro a gente tem que falar de ambiência, ok? Se você quer realmente romper e você quer desfrutar de uma vida com sentido e com exponencialidade, ou seja, que você está sempre produzindo, prosperando, avançando, você não vai conseguir andar com os medrosos. Ainda que você tente resgatá-los, você vai ter uma mensagem, que é a mensagem que você carrega. Você vai anunciar para que eles saiam desse medo, que eles saiam dessa prisão. E como? O amor. Porque, como a gente falou aqui, o texto é: o amor lança fora todo medo. É o meu amor? É o seu amor? Não, não é o nosso amor. É o amor de Cristo. Então, nós só conseguimos mudar a atmosfera dessas pessoas medrosas com o amor de Cristo, com a palavra da mensagem, né? E que mesmo que nesse contexto atual tá tão confuso, né, da gente entender e tá todo mundo aceitando, não, se eu sou medroso, tá tudo bem. E eu vivi uma experiência, até quero compartilhar com vocês. Se vocês forem no meu perfil depois vocês vão ver, eu fiz um salto de uma ponte aqui em Portugal e eu tinha um medo de altura. Eu tinha medo de altura e num determinado momento da minha vida, lá no Porto, eu passei por cima dessa ponte. E eu falei que eu ia saltar naquele dia. Só que uma pessoa impediu que eu fizesse aquele salto. E aquilo estava queimando no meu coração, porque eu queria vencer aquela emoção. Eu queria vencer aquele medo. E passou-se um ano, quase um ano e meio. E olha como são as coisas, pessoal. Quando eu fiz esse salto, no final do ano de 2025, foi o primeiro contato que eu tive com a Tati. Então, ou seja, eu saltei dessa ponte, destruí o medo, caí lá embaixo, nadei. Muita gente ficou assim, impressionada, porque os turistas lá, eles acabam achando que você está indo para lá para fazer outra coisa, né? Mas eles não percebem bem, mas depois eles veem que é cultural do lugar e tal. Então, ou seja, a partir do momento que eu venci aquele medo, a Tati apareceu na minha jornada, apareceu na minha vida. Ela tentou me captar ali como cliente, mas Deus tinha outros propósitos e tudo mudou. Depois a gente fala sobre isso. Mas vamos para a próxima. E essa, só deixa eu embasar aqui, né? Como ter coragem mesmo estando cercado de pessoas medrosas. É uma coisa que para mim deu muito certo, é eu conectar com as pessoas de mentalidade abundante, né? Então, eu comecei a me conectar com essas pessoas e aí isso foi, ó, a Mônica comentando ali, pulou a ponte e ganhou o troféu. É isso. Eu comecei a conectar com pessoas de mentalidade abundante. E aí isso começou a me despertar. Porque se você vive com. Até a Mônica tinha escrito aqui: se você vive com. Deixa eu ver. Galinha anda com galinha, águia anda com águia. É isso, é o que ela falou aí.
Se você ficar só com gente medrosa, você vai ser mais um medroso. Então, naquela situação que eu estava, eu queria ir para um próximo nível. Então, eu comecei a conectar com pessoas, comecei a ouvir pessoas de mentalidade abundante para eu conseguir sair daquele meio. E aí, quando fui saindo, quando a gente vai saindo, a gente consegue carregar outras pessoas, trazer outras pessoas para cima também, né? Só que você precisa sair realmente, né? Para não ficar no mesmo lugar. E agora vamos para a terceira pergunta. Como está sendo a conexão de vocês à distância? Queres falar? Olha, a conexão à distância, ela tem sido muito fluida. A partir do que? Da disponibilidade, a partir da intencionalidade. Porque não adianta, né? A gente dizer que é mil maravilhas um relacionamento, sendo que você mesmo não faz com que isso aconteça. Então, a gente parte de qual princípio? O princípio é uma vida de devoção ao Senhor. Então, nós iniciamos o nosso dia. Quando eu já estou dormindo, ela já me mandou áudio. Então, ela já mandou oração, já me mandou algo que aconteceu. Quando eu acordo, eu já estou respondendo algo que ficou para trás do dia anterior, porque a gente fala muito, a gente compartilha uma vida, a gente compartilha projetos, a gente toma decisão junto. Então é a partir desse princípio de caminhar junto, né? De discipulado. Discipulado é o discípulo do lado, é um do lado do outro. Então o que nós estamos construindo é uma conexão para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, porque não faz sentido a gente viver sem alcançar a missão e sem colocar aquilo que o Senhor derramou sobre nós para fora. Então, o que nós estamos fazendo aqui é colocando para fora. A minha vontade é. Por quê? Porque tá queimando aqui dentro, entende? Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo um amor de filme. E não é um amor de filme mundano, não é um amor de filme contemporâneo ou que ganhou o Oscar. É um amor de filme a partir daquilo que nós oramos. É um amor de filme a partir daquilo que nós queremos para nossa geração, que é uma geração que não tem medo, que não tem jogos ativados, uma geração que vive, né? Com joguinho de atenção, com joguinho de interesse e desinteresse. Então, hoje, nós em resposta de oração, resolvemos nos entregar totalmente a essa relação, nos entregar totalmente ao propósito, e isso inclui dormir mais tarde, isso inclui trocar rotinas, isso inclui. E eu fico muito grata a Deus por ela ser uma personal trainer, porque eu queria muito isso para minha vida. Agora eu tenho uma personal, gente. Você entende? Então, assim, eu estou muito feliz com isso. E eu não vejo a hora da gente treinar junto, da gente ter essa rotina. E tudo isso faz parte do quê? Desse processo e desse balanço, né, Tati? É legal porque é uma conexão à distância. É muito diferente, realmente, porque o que as pessoas vivem hoje, elas mundano, assim, é mais o namoro ali, começa a namorar, beijo, né? Já tem relação ali, e acaba que não coloca ali a prioridade espiritual na frente de tudo, né? Para direcionar, para guiar, para mostrar realmente o caminho, né? E ter a base. Então, é algo muito diferente. É algo que cresce cada dia mais. Até eu falo pro Júnior, nossa, é muito. Eu nunca vivi realmente isso, assim, tipo, um amor que cresce todo dia, todo dia. E, tipo, uma admiração, porque as respostas de oração que eu tinha, que eu orava, né, foram acontecendo, foram vindo, e as respostas todas eles, tudo que eu pedi, tudo que eu orei, era ele, realmente, e muito mais do que eu pedi, sabe? E olha que a gente ainda se conhece só virtualmente. Então, assim, é algo que vem crescendo cada dia, é algo muito diferente mesmo. E Ah, até, e pode falar.
Desculpa, Tati. E também é importante a gente frisar, porque aqui a gente tá na pergunta 3. Como está sendo a conexão de vocês à distância? Essa conexão, ela tem esse princípio de você abrir a sua vida, de você não se resguardar e achar que está tudo bem. Você precisa rasgar o seu coração e rasgar as coisas que você fez. Porque aqui a gente não está falando de pessoas perfeitas, a gente não está falando de exemplo, porque antes de Cristo, nós não éramos exemplos para nada, entende? Então a gente tem que ter esse entendimento que quando existe verdade, o Senhor ele sonda no mais profundo e ele abençoa. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o coração rasgado, com o peito com verdade, sabe? E eu acho que isso é muito legal de falar, né, Tati? Até já vai para a pergunta 4, que ela fala como viver um relacionamento à distância de forma saudável. E é como o Júnior falou, quando a gente começou a namorar, a gente falou todas as verdades, todas as coisas que tinha acontecido comigo. Eu falei para ele, olha, aconteceu isso e tal, tipo, sempre abri, né? Falei para ele tudo. E ele é a mesma coisa para mim. Então, um relacionamento crescendo na verdade, isso é sensacional, porque senão fica aquela coisa, você não me falou isso, você não me falou aquilo. E eu sempre fui super sincera, e a gente começou já assim, dessa forma. Porque é como o Júnior falou, antes de a gente aceitar, ter Jesus ali nos guiando, a gente era uma pessoa, ele também. A gente não era perfeito, a gente teve nossos passados, nossas histórias. Só que depois, quando a gente entregou realmente, agora é diferente, vamos fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Então, coração ensinável, é isso. Quando seu coração está ensinável, humilde e aberto para fazer aquilo que precisa ser feito, o Senhor vai direcionando. O Senhor vai mostrando. Então, nesse tempo, quando eu tive esse encontro com Deus, e nesse período que eu deixei Ele fazer o que quisesse, porque as minhas escolhas eram todas erradas antes, eu disse, Senhor, faz o que o Senhor quiser. E aí ele foi me lapidando. E foi doído. Foi muito doído. Não vou dizer pra vocês, gente, nossa, foi fácil. Foi super doído. Até hoje eu postei ali um vídeo, né? As pessoas às vezes falam, nossa, o seu processo parece que para você flui, só que as pessoas não vê o que acontece no bastidor. As pessoas não vê os processos, né, que foram passados. Passei por dependência emocional, passei por várias coisas, várias situações. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, ele Passou foi, pela roça. passei pela roça. Aí ele foi me Glória a Deus. lapidando, foi mostrando o que tinha que ser feito. E aí foi que apareceu o Júnior, né? Então a gente, isso de ter um relacionamento saudável à distância é ter essa comunicação, né? Porque eu e ele, a gente tem essa comunicação um com o outro. Até ontem ele brincou, né? Ele mandou uma mensagem assim, tá onde? Ele falou, eu sempre quis fazer isso, ele falou. É, Tô e, em e foi, casa. e foi muito legal porque assim, a gente tem uma rotina muito parecida, tanto alimentar quanto de treino, né? E ela também, agora, quando chegar, né, o tempo e a gente tiver essa oportunidade de treinar junto, ela falou que quer ir no jiu-jitsu. Então, assim, como não perceber? Porque hoje existe, ainda dentro dessa pergunta, hoje existe aquele conceito que não tem problema. A mãe tá falando, ela tirava leite de vaca. Tiraldo. Ô sogra, Deus te abençoe, viu? Olha, e é sobre isso. E o que eu queria dizer é o quê? Essa importância da gente acompanhar a rotina e ter sincronia, porque não faz sentido. Você precisa construir uma comunicação e uma relação com a pessoa que realmente tenha uma sinergia e uma fusão com os seus hábitos, né? Porque não tem como, né? E eu no passado até comentei com ela, eu bebia 1 litro, 2 de Coca-Cola. Então você imagina se eu tivesse ainda esse hábito e fosse conviver com ela, não tinha sinergia, não tinha uma troca genuína ali de hábitos. Então a gente precisa, a partir daí, entender
que não é sobre nós, que é sobre aquilo que nós estamos construindo. E eu construo um bom hábito por ela. E ela constrói um bom hábito por mim. E assim a gente vai fazendo essa troca. Então, cada dia mais eu amo mais essa mulher. Por quê? Porque ela me mostra um coração ensinável, ela me mostra uma doçura, ela me mostra a irritação dela, eu mostro a minha. Que são irritações que são normais e são até mesmo muito moderadas, né? A gente enfrenta desafio empresarial, tanto ela quanto eu. Então, assim, os dois tá ali naquela, nossa, hoje tá. E a gente faz jejum, a gente busca. E dentro dessas dificuldades, é claro que vai vir uma irritação, é claro que vai vir um dia mal, porque como o texto diz, basta a cada dia seu próprio mal. Nós não podemos tirar o dia mal do nosso caminho. Nós precisamos ter inteligência emocional para lidar. E a inteligência emocional é a nossa base hoje. Ela estuda daí, eu estudo daqui. Ela manda de lá para cá, eu mando daqui para lá. E a gente tem crescido com isso. Então, assim, vamos para a próxima pergunta, porque já estamos aí, né? Ah, O Júnior é oh, engraçado. O Júnior falou assim: vou fazer uma live de 30 minutos. Eu disse, vai sair 30 minutos. Do jeito que o Júnior fala, eu conheço essa pessoa. olha, então vamos lá. Como manter o amor, a atração e a conexão sem presença física? Olha que interessante. Como manter o amor, a atração e a conexão sem presença fixa ou física, sem presença. Como que a gente mantém? Então eu vou passar essa daí para Tati. Isso é algo que é muito diferente do mundo, né? O mundo é ao contrário, né? Tipo, primeiro é o físico ali, né? E a gente foi mantendo essa conexão, atraindo pela conversa um pelo outro, né? Até no final vai ter uma pergunta, depois no final eu respondo a pergunta 10 ali, mas a atração ela vem da admiração, né? Da admiração da pessoa. Então eu fui tendo essa atração pelo Júnior por tudo que ele vem fazendo, pela conquista, né? Porque ele foi me conquistando. Então, isso até estava lá na minha oração. Pai, que o meu futuro marido me conquiste. E essa forma dele me conquistar foi me atraindo. Ele foi, da maneira dele, me conquistando, né? E na conversa, uma conversa de líder, uma conversa diferente, né? No dia a dia dele, de se cuidar do corpo, cuidar da saúde, uma pessoa de fazer negócios, de correr atrás, de ter fé, muita fé, uma pessoa de muita fé. Então, eu comecei a olhar essas coisas e começou a me atrair. Comecei a atrair realmente cada dia mais. Então, como diz a pergunta, como manter o amor, a atração e a conexão sem a presença física? E, tipo, é sobrenatural realmente também, né, Júnior? Porque a gente nem se viu ainda, né? E a gente tem uma atração forte um pelo outro, né? Em todas as É, esferas. Né? e isso é importante também a gente passar e deixar muito bem estruturado que essa atração ela não é uma atração secreta, né? Hoje eu consigo anunciar para ela de uma forma respeitosa, de uma forma que não seja imoral, que não seja indevida. Então eu expresso essa atração de que forma? Né? Quando nós estamos ali trocando treinos, por exemplo, ela fez um treino, eu fiz um treino, né? E isso Ô, soa Júnior, muito natural. depois você dá um alô ali para a avó e para o vô, que eles estão assistindo lá. A avó e o vô? É, dá um alô assim para eles. Oi, vó, oi, vô. Deus abençoe vocês. A gente está feliz por vocês estarem aqui conosco. Olha que honra, né? A gente está conseguindo conectar até a nossa família que está à distância, né? E isso está acontecendo. Ô, vô e vó, a gente vai se conhecer logo aí, assar uma carne boa, uma costela. Ah, e vamos matar um porco. Que eu quero pegar esse código aí, hein? Mas aí, voltando. Ah, a Mônica é fogo.
Olha, voltando aí, essa parte a gente costuma falar de atração é o quê? São as qualidades físicas que a gente não usa um termo pejorativo ou um termo baixo. Imagina, eu quero elogiar, nossa, como o seu cabelo tá lindo hoje. Os seus olhos estão lindo, brilhante, e é o que eu falo para ela. Eu gosto de escrever, né? Então aí eu peguei outro dia e falei para ela que não é chat GPT nem nada, é o que eu falei, o que eu escrevo, né? Eu falei assim, que os seus olhos, né? Como que é? Vamos ver se você lembra. Jogando para ela. Né? Os seus olhos são um presente para os meus olhos, né? Então, assim, é evidente, quando você olha para nós, é evidente que o Senhor, ele fez algo muito maior do que a gente merece ou do que a gente imagina. E merece não é crença de merecimento. Merece é no sentido de que Jesus fez tudo, Jesus passou tudo. Então, é nesse sentido. Porque merecer referente à crença, nós merecemos sim, muito mais. E nós vamos desfrutar de cenários incríveis, de uma família muito, muito, muito estruturada no reino e naquilo que o Senhor quer fazer através de nós. E a próxima pergunta é: eu já vou aqui emendar para a sexta, tá bem, Tati? Sim? Como lidar com a ausência do abraço e da convivência diária? Como lidar com a ausência do abraço e com a convivência diária? A sua linguagem do amor é toque, você falou, né, Júnior? É. Que existe 5 linguagens do amor. E eu tinha perguntado para ele e falou que era toque e atos de serviço, se eu não me engano, que eram as mais fortes. Primeiro eu Imagina não sabia muito, né? Lembra que eu falei? Você falou, qual é a o sua que é, linguagem? né? Eu expliquei para ele e tal. E aí ele falou, né? Eu disse, meu, e como ele tá conseguindo, né? Porque para ti é mais desafiador. A minha linguagem já é atos de presente, elogio, eu gosto, né? Então, para mim, até é mais fácil, né? Outro dia você mandou flor, né, para mim. Então, essas coisas aí é algo que eu gosto. E para você, que é o toque físico, que é o abraço, imagina como que é, né? Então, é algo. Eu quero que você fale sobre isso, porque para você que é mais desafiador, porque você é muito mais do abraço, do toque, É, né? é. Não, para mim é bem desafiador porque hoje, como eu falei aí no começo, eu tenho a impressão que nós estamos muito próximos, até mesmo no mesmo país, né? E como eu tive aí o ano passado 2 vezes no Brasil, e eu raspei de te conhecer pessoalmente, só que Deus não permitiu, não deu certo a gente se conhecer, e glória a Deus, porque o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. É, para mim é desafiador porque eu fico lidando com isso. Eu tenho vontade de comprar passagem, eu tenho vontade de ir. Só que assim, eu não posso, porque eu tenho compromissos e responsabilidades, né, que um homem, né, não vai fazer como uma pessoa que não pensa nas coisas e sai fazendo de qualquer jeito, né? Então, assim, para mim está sendo desafiador, mas para mim está sendo também muito uma parte de treinamento para que a gente possa ser mais resiliente, mais perseverante e também saiba valorizar as estações que o próprio Senhor nos coloca. Nós vivemos uma geração que as coisas acontecem muito rápido, que tem que ser tudo na nossa hora, no nosso tempo, que o poder aquisitivo manda e desmanda na questão de tipo, se eu tenho eu vou, se eu posso eu vou e tal. E a gente que anda por fé, a gente sabe, a gente tem que nem a Mônica falou, que eu não tenho freio de mão, né? Mas eu acredito que ela está falando muito nesse sentido. Porque eu vou realmente para cima, né? E a gente tem muito aí que mostrar para vocês disso que o Senhor está fazendo. É muita Para coisa, né? esses meses aí para frente vai ser muita coisa. E é como a Mônica falou, o domínio próprio, né? Então, assim, muito bem falado, Mônica, obrigado. Esses frutos do Espírito, eles fazem com que a gente evidencie que somos pessoas que seguimos a Jesus, né? Que hoje em dia, você fala que você é evangélico, lá no Rio de Janeiro tem até uma facção que tem pastor, e os caras andam de fuzil e tudo. Então, assim, tem uma grande diferença em ser evangélico,
em ser cristão, em ser Então, assim, tem muita variação. Então, qual é a nossa missão? Amar ao Senhor. A nossa missão é ser parecido com Ele, fazer o que Ele fez, e um imitador, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, "Ô, você é evangélico?" Eu falo, não, não sou. Porque nem Jesus era evangélico, né? Jesus, se você for falar assim, qual religião era Jesus? A origem dele era o judaísmo. Então, né, pronto, é um assunto para outro vídeo. Então, vamos para a próxima pergunta, que é muita coisa, né? E aí o É pessoal muita daqui a... coisa. A gente vai ter que fazer mais lives aí, né? A galera vai perguntando, a gente vai respondendo, a gente vai fazendo. Mas assim, ali tem uma pergunta, né? Estão ansiosos para se conhecerem pessoalmente? Imagina, né? Bastante. Como que E não? bastante, bastante. A Só que gente tá. assim, que acontece, gente? Essa ansiedade, o próprio texto bíblico diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Então, assim, a gente interpreta isso como a gente não pode ter ansiedade. Nós, gente, se eu falar para vocês uma coisa que vocês vão pirar, falar, ó, para de ler a Bíblia. Aí você vai falar, nossa, mas você acabou de falar de Jesus, eu não vou ler a Bíblia. Para de ler a Bíblia e deixa a Bíblia te ler, entendeu? Faz o contrário, deixa a Bíblia se revelar para você, deixa a palavra saltar nos seus olhos, deixa o texto te mostrar como você deve fazer. Para de ler isso como um livro, isso daqui não é só um livro, entende? Isso aqui é a revelação do que o Senhor tem para sua jornada. Então, ou seja, eu posso sim estar ansioso em qual âmbito? Que eu quero ver a minha amada, eu quero estar com ela. Então, ou seja, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Qual é a esperança? A esperança de que nós vamos constituir uma família e vamos ser um com o Pai. Então é sobre isso. Eu vejo dessa maneira. Eu sou já meio, né, meio Mas evangelístico. a gente tem que pensar, né, nisso tudo. Mas é uma ansiedade boa, né? É algo. E é bom porque nesse processo a gente vai se lapidando, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo várias coisas de espera realmente também, né? Então a gente tem que entender que tem processo, tem a espera para grandes coisas acontecerem, Dá para um a gente spoiler, avançar. dá um spoiler. Tem umas coisas que vão acontecer. Só isso que eu posso falar, não vou falar mais nada. As pessoas vão ficar só olhando aí o que vai rolar. Mas ali, ó, a pergunta 8 já embasa ali na 7, né? Qual será a primeira coisa que irão fazer quando se encontrarem? A primeira coisa eu vou responder. Nós vamos estar com o fotógrafo e fazer umas fotos incríveis aí. Porque Aí, tem outra coisa que a Tati ama, que é moto. A Tati gosta de moto, pilota moto, tem carta de moto, ela gosta de motorhome. Tipo assim, a nossa vida tá toda feita para explodir na Terra, né? Vamos acabar com tudo. Eu já falei para ela, nós já puxamos o pino da granada e não tem para onde voltar. Nós já lançamos, nós vamos explodir e vamos trazer gente com a gente nessa explosão que é de mentalidade. O que eu tô falando de explosão, porque outro dia eu orei, né? E eu orei assim, gente, falei assim: Deus, manda fogo dos céus, Pai. Aí a minha mãe: não, não, Senhor, não ouve ele não, que vai pegar fogo na casa. meu Deus. Mas por quê? Porque ela entendeu de forma natural, né? Tipo, ela Sim. achou que Deus ia mandar mesmo fogo. Mas assim, eu quero trazer isso para vocês, gente, que essa experiência de vida com Deus é isso. Não está atrelado à sua frequência, não está atrelado ao que você faz de serviço. Olha o exemplo de Marta. Marta, Marta, Jesus falou. E Maria estava lá aos pés de Jesus, se derramando, chorando, buscando. E aí Marta fala: olha aí, Jesus, como que essa daí tá? Não faz nada, sendo que ela escolheu a melhor parte. Então nós temos que ser uma geração que está aos pés do Senhor. E é o que a gente está fazendo, Tati. A gente está toda noite aos pés do Senhor, de manhã aos pés do Senhor. Nós acordamos e já estamos incendiados, porque nós sabemos a responsabilidade que nós estamos carregando. É isso. E essa responsabilidade, é por isso que a gente precisa estar sempre forte, né? E é muito bom, porque daí na última pergunta,
isso também vai embasar o que eu vou trazer. Mas vamos para a 9, né? A 9 é como tiveram certeza de que eram respostas de oração um do outro. Houve confirmações ou revelações. Nossa, isso aí foi o mais forte, né? A gente teve Olha, para vocês muitas. terem ideia, a Tati é lá de Santa Catarina e ela é santista. Então, Sim. assim, hoje eu carrego o brasão do Santos, eu O meu vô gosto. também. O meu vô tá assistindo aí a live. Ô, Ele é do. vô, dá-lhe o peixe tá vivo, o peixe não tá morto, vô. É nós vamos lá na Vila Belmiro. Então, ou seja, é algo geracional, amar, assim, eu não sou dessa pessoa de, tipo, nossa, vou faltar num compromisso por conta de jogo, não, mas eu tenho muito gosto em carregar a camisa do Santos, de carregar o que meu pai passou para mim, né, e assim, ver, esse foi um sinal, né? Gostar Foram de vários, motos, né? ser personal, tipo, foram muitas. Vai para Lisboa comer bacalhau. Ai, meu Deus. É a Mônica. Não, a Mônica não para também, Não, né? a Mônica, ô Mônica, Freia essa mulher. nós vamos colocar você aqui 1 minuto, Mônica, É, no depois. final. Vamos No primeiro final, Mônica, acabar se aqui. prepara aí. É. É Se prepara, a Mônica, que Santos. no final nós vamos te abrir aí para a live. Mas aqui, ó, o que falar, né, das orações, a gente teve muitas respostas de orações mesmo, porque eu orava por um certo tipo de pessoa, tenho a minha listinha, eu ficava orando por isso, e ele também orando, né? Então ele falou, eu quero muito viver um amor de filme. Aí foi nesse dia que ele teve o primeiro contato comigo, né? Então a gente É, teve isso, e teve, meu, se for falar a história, vai mais uma, eu acho que tem que abrir mais uma live para falar só sobre isso, né? Porque a gente teve muitas confirmações, muitas revelações, a gente teve profecia, né? Não quer dizer que é isso que vai, né, nos direcionar, mas é algo interno também, sobre o que você pediu, sobre todas as coisas que você vem orando. Então, por isso que eu falo sobre a conexão com Deus, o relacionamento com Deus. Porque quando você se relaciona com Ele, você sabe quando é a resposta, quando não é. Porque o que acontece aí no mundo, às vezes a pessoa fica pedindo uma resposta para Deus e Deus dá, só que ela não tem um relacionamento real com Deus, ela não sabe se é de Deus ou não. Então, quando a gente convive, tem esse relacionamento, fica muito mais fácil de a gente digerir, saber se é. Então, eu e o Júnior, a gente teve várias coisas. A gente gosta das mesmas coisas, né, Júnior? Tipo, é muito igual, até ele brincou ontem. Olha, não sei se eu acreditava em alma gêmea, mas eu tô acreditando que você e é a minha alma gêmea. paçoca, a gente fala os pratos que a gente gosta. Tipo assim, ó, a gente falou assim, se a gente fosse noivar e tal, se a gente fosse escolher o bolo e tal, qual seria? Aí a gente escolheu exatamente o mesmo O mesmo. sabor, tipo o mesmo. Então, tudo isso aponta para quê? Para que essa sinergia e essa fusão seja essa explosão para que a gente manifeste o reino, porque o Senhor ele anseia a manifestação dos seus filhos. Então, assim, vocês vão ver sempre eu trazendo esse embasamento, porque é o que a Tati também Sim. pediu como sinal. Alguém que né, tivesse essa evidência, essa sede, essa fome do Senhor, sabe? E de igual modo, a gente tem gastado tanto tempo com o Senhor, temos buscado Ele tem feito coisas maravilhosas, né? Coisas que a gente vai falar no canal do YouTube, tem um canal já o canal da Tati, depois ela vai deixar aí, vai passar mais Depois eu vou informação, salvar o vídeo lá também, no canal. né? Vou salvar lá. E aí esses detalhes pormenores a gente vai ter que fazer mesmo um vídeo mais específico e É, mais direto, assim. Aqui a gente está tendo só mais esse mais um tempo. bate-papo, né? É. E aí tem E mais a vamos para a última. próxima? Vai. A 10, né? É, O que fez você escolher ele? O que agora, fez você escolher ele? o que que fez? Essa questão ali do homem temente a Deus, isso estava na minha oração e eu tive essa experiência. Eu pensei, eu falei, para eu me aproximar mais de Deus, ele tem que estar. Ele tem que estar acima de mim, ele tem que estar ali liderando para eu conseguir crescer em Deus. Porque se for ao contrário, eu acredito que é mais desafiador para a mulher, né? Então, assim, isso era algo que, quando eu vi que ele era muito ali, temente a Deus,
e tal. E ele sempre me chamando ali, e orando, né? Então, sempre colocando Deus ali em cima de tudo. Começou a me chamar a atenção isso, sabe? E eu comecei a vivenciar e ver realmente se era isso. Porque tem muitas pessoas que falam ali que andam com Deus, mas realmente não andam. Assim, só falam, né? Só da boca para fora. E eu quis ver no dia a dia e ele foi mostrando isso. Eu fui vendo isso nele. Eu fui vendo o coração ensinável. Isso me chamou muita atenção. Um coração ensinável, assim, sempre querendo aprender, sempre querendo se desenvolver, coração humilde. Então, isso foi me chamando muito a atenção. E a forma de ele me conquistar, a admiração, respeito, né? Então, são vários pontos que tem para trazer aqui, né? Mas, assim, sempre do cuidado, né? Do amor. Eu lá na praia, outro dia, ele me mandou uma flor lá, e eu digo, meu Deus, né? Eu aqui longe, ele deu um jeito de arrumar e mandar uma flor para mim. E, tipo, são coisinhas que isso a gente acaba, né, tendo crescendo o amor realmente. E outro dia também, lá na praia, ele disse: Olha, você vai de avião para casa. Ele foi lá, emitiu passagem lá para mim, pagou a minha viagem para voltar para São Paulo. Então, tipo assim, atitudes, pequenas atitudes que começou. Meu Deus, olha só. Deus entregou muito mais do que aquilo que eu pedia, né? Então foi acontecendo. Se eu for contar, vai muito longe, né, a história. Mas são pontos assim que a mulher ela precisa se sentir cuidada, respeitada. E foi tendo, né? Mas por quê? Porque ele tem a base que é Deus, né? Deus, quando você tá ali firmado, você consegue ter esse discernimento, esse direcionamento que vem dele realmente, né? Ele vai revelando para você também, né? Fica mais fácil. E aí eu faço essa pergunta para você agora, Júnior. O que fez você olhar para mim? Vai lá. Olha, de início, eu acredito que a forma como você se posiciona, se comunica, né? Dá para ver que você tem uma ambição, né, de dar certo, de, de ser uma pessoa que investiu em conhecimento, né? Como a gente já conversou, você fez tantas formações já, né? A gente sabe que não é sobre certificado, né? Eu levei anos para entender isso, mas ontem eu rompi sobre isso. E então, assim, eu consegui olhar para você já com uma projeção macro, entendeu? Ou seja, o que ia me atender na questão de companheira, que é estar junto, que é fazer coisas que fazem sentido junto, na questão alimentar, na questão de treino, na questão de ter um coração ensinável, na questão da simplicidade, de ser uma Dorca, né? Porque a Bíblia fala da Dorca e da Tabita. Então são mulheres que costuravam e você passou até pela costura, você até na costura você trabalhou. Então assim, para uma mulher que trabalhou na roça, para uma mulher que andava com uma bis para estudar não sei quantos quilômetros, né? E aí eu comecei a ver seu podcast lá, a sua entrevista, toda a sua história. E aí eu comecei a enxergar que fazia total sentido, né, em tudo que a gente estava vivendo. Então era coerente, porque a coerência hoje é o principal sinal que nós devemos buscar. Porque muitas vezes essa incoerência é o maior sinal que você tem que cair fora. Então, assim, o seu coração ensinável, a sua beleza, o seu sorriso, a sua simplicidade, a sua doçura, a sua forma de aconselhar, a sua forma de submeter, o seu arrependimento, a forma de você se expor, porque você se expôs várias vezes, de não se preocupar com reputação, de não se preocupar com o que passou, e isso me atraiu demais. E principalmente ser uma mulher que está destravada para uma família, né? Que deseja ter uma família, que deseja cumprir essa chamada da multiplicação, né? Então, assim, eu acho que isso também é um ponto que, que me fez olhar para você e hoje você tem meus olhos totalmente. Uau. E o principal é que você gerou cura em mim,
entende? Uma cura que eu busquei na religião, uma cura que eu busquei em tantas formações, em tantas projeções que eu fiz, você trouxe cura para mim. Então, cada vez que a gente conversava e que tinha uma profundidade, gerava cura. Aí eu conseguia avançar e te falar, nossa, olha o que aconteceu comigo. Como a gente conversou, você sabe, né? Então, assim, o amor, ele cura. O amor, ele cura. E para exercer uma cura simultânea, os dois precisam acreditar sem jogos, os dois precisam acreditar sem lei da atração, na parte de, né, de relacionamento. Os dois têm que acreditar que o amor é verdadeiro, que é possível. E eu tava em Paris, orando e falando, Deus, eu quero um amor de filme como esse, como a gente vê. E não é um amor de filme, como eu te falei, de Hollywood e tal. Não, mas é com essas características, sabe? De olhar para a pessoa, como a gente estava até falando, foi um tema da pergunta aqui, que como era a questão da atração, né? Então, assim, é algo muito, muito fraternal. Muito fraternal, é um amor ágape, sabe? É um amor que o Senhor está escorrendo no nosso coração e a gente está repassando um para o outro. É uma sinergia que o coração, muitas pessoas usam o texto, que o coração é enganoso, mas a base das saídas da vida é o coração. Então, se o coração é governado pelo Senhor, se você está com o coração contrito e disposto a amar, hoje eu posso falar, eu te amo. Hoje eu posso falar, eu te amo. E é eu te amo de dentro mesmo. Não é eu te amo só para você ir dormir feliz. Não é só eu te amo para você, nossa, fazer mais um joguinho de sumir no dia seguinte. Então não façam isso. Vocês homens se posicionem. Vocês homens se levante como sacerdotes, como homens que vão andar a segunda milha, que vão estar dispostos a morrer pela sua companheira se for preciso. Não sejam mais homens que estão olhando somente uma estrutura física ou uma estrutura monetária ou uma estrutura patrimonial. Seja genuíno e alcance um coração como eu fui muito abençoado de alcançar, um coração como o seu, Tati, um coração genuíno e quebrantado, ensinável. Os seus olhos realmente demonstram isso, tudo que você tem carregado aí. E isso é evidente, né? É evidente em cada vídeo. Uau, ele fechou com chave de ouro, hein? Vocês viram? Vocês ouviram? Tem que compartilhar essa live aí pros maridos de vocês aí pra. Cara, ele falou tudo, até a Mônica colocou Efésios 5. Eu lembrei uma Filipenses. vez. E Filipenses 5, mas ela colocou Filipenses. Efésios 5 ali em cima. Eu lembro uma vez que eu tava no carro com meu irmão e eu falei assim pra ele. O meu irmão bem assim, qual é o tipo de homem que você quer? Eu falei, eu quero um homem de Efésios 5. E ele ficou assim, mas como? Como que é um homem de Efésios 5? Você vai ler lá na Bíblia um homem de Efésios 5, eu falei. E aí eu fiquei com isso, eu disse, meu, você mudou mesmo, né, Tati? Porque eu tava no processo de mudança realmente, né? Então eu disse, não, eu quero esse homem. E aconteceu. É isso. Eu falo para as mulheres, mulheres, se vocês querem um homem de Efésios 5, você precisa ser a mulher de Provérbios 31. Mas para isso, você precisa se quebrar, você precisa se lapidar. Porque eu realmente, eu não era uma mulher virtuosa. Não, eu era o contrário. E eu não tenho, não tenho, não sinto Não mal de tem falar. medo. Não Não tenho tem medo de medo. falar. Porque, tipo, eu fui. E eu não queria mais ser essa mulher. Então, para isso, eu precisava me lapidar, precisava mudar, precisava se quebrar realmente. E foi doído. Só que eu não queria mais viver aquilo. Então, eu quero um homem de Efésios 5, eu preciso me lapidar, eu preciso mudar para eu ser essa mulher. Senão, como que vai vir um homem de Efésios se você não se cuida? Não cuida do corpo, não cuida da mente, não ajuda, não faz nada de diferença, eu fico esperando cair de mão beijada. Como que vai chegar esse homem para você? Se lapide, se quebre, faça o que for necessário para você viver um amor de verdade. Um romance, algo extraordinário. Porque eu pedia para Deus, pai, eu quero
um amor de filme, eu quero algo extraordinário e eu sei que existe. E o Senhor falou: tá bom, vai vir. Você precisa seguir o que eu vou te mandar fazer. E aí foi, começou. Deixei me quebrar. E foi difícil. Vi muitas pessoas falando: meu, tá fácil para ela. Como que ela já conseguiu? E não sei o quê. Por quê? Porque eu deixei. Eu até ouvi uma frase assim: Deus dá não para aquele que está mais tempo na caminhada, e dá para aquele que obedece realmente, quem faz o que tem que ser feito. Se você se quebra, se você faz o que ele manda você fazer, por que ele não vai te dar? Então tem que estar sensível, tem que estar orando, tem que estar jejuando, da maneira que a gente faz. Tem que estar. E eu sei que é um caminho. Agora vem outra fase, né, Júnior? Cada vez a gente vai subindo. Só que ter uma pessoa ao lado é muito diferente. Porque viver sozinho não dá. Eu falei, Deus, eu não quero ficar sozinha. Não quero, eu quero ter alguém caminhando do meu lado. Então, agora a gente está numa nova etapa, numa nova jornada. E é isso. Ele que é o pastor, E, amor, que botou. e isso é muito importante a gente destacar, que nós tomamos a decisão de um namoro e de investir um no outro, e que a gente não volta atrás, a gente já queimou o barco, a gente não volta, é daqui para frente, é daqui para aquilo que o Senhor vai derramar sobre nossa vida, né? E eu tenho sim muita vontade de te ver, e eu sei que o Senhor vai preparar esse bom encontro, vai preparar todo esse cenário e vai fazer coisas ainda maiores do que a gente imagina. Então, assim, se vocês aí têm alguma pergunta, coloca aí, a gente vai responder mais 3 perguntas. Rapidinho aí, galera, porque o Júnior falou 30 minutos de live. Não, já tá 1h12. Eu já sabia que não, porque eu já conheço. Gente, manda aí 3 perguntas. Três Vai lá, perguntas. 3 perguntas Senão a gente rapidinho. vai colocar a Mônica aí vocês vão ver. Ô, Mônica, ô, Mônica, é só 10 minutos de oportunidade, hein? Eu acho que vai É estender 10 demais. minutos. Faz 3 perguntas aí, acho que é melhor, porque senão vai estender o negócio. Não, então pronto. Matou os bois? A Mônica. Quantos filhos vocês pretendem ter? Para começar, a gente pretende começar com gêmeos. É, A gente sonha com isso. Na família dela tem caso, na minha família bem antigo também teve ali qualquer caso, mas não é tão evidente quanto na dela. E a gente crê que Deus vai nos abençoar com gêmeos. Inclusive, aí teve um culto aí há 2 semanas que meu amigo estava mudando para a Bélgica e estava lá com gêmeos que nasceram aqui em Portugal na chegada dele. a glória da segunda casa. A glória da última casa. Glória da última casa. É. Gente, isso daí é importante porque tem versões da Bíblia que fala a glória da segunda casa. E se a gente coloca esse texto, a glória da segunda casa, quer dizer que tem a terceira, que tem a quarta e a quinta e a sexta. Então é a glória da última casa, que é uma versão mais fiel, então assim, mais tradicional. A glória da última casa será maior. E é isso. Palavras. Hã? Palavras Mônica, de vamos Deus. colocar a Mônica aí, vamos colocar a Mônica para encerrar. Bem rapidinho, vai lá, Mônica. Deixa eu te Aí, convidar. Mônica, é rápido, hein? Senão Não eu é tiro ela. vigília. Eu tiro ela. Bora, mulher! Ô, Glória! Que live é essa, hein? E aí? Eu só quero saber se vai ficar gravada para eu mostrar pro meu marido. Vai Eita, Glória! salvar. Mais Ô, uma pergunta, Mônica, Mônica. Faz uma pergunta pra gente Eu aí, vou se você fazer. tiver. Eu gostaria de saber se você já tem, assim, experiência, né, como dona de casa, se você é uma pessoa tão disciplinada, né? Agora eu quero fazer assim intencional para você, uma mulher eita! tão sábia, tão coerente, uma mulher que sabe até, é tão disciplinada que sabe até cronometrar assim as conversas que a gente tem. Eu acho isso maravilhoso, porque verdadeiramente você é uma pessoa que é posicionada em tudo, os seus, né, cronogramas, os seus propósitos. Então, não dá para encher linguiça com pessoas assim que são focadas, que têm objetivo.
E aí eu gostaria de saber se você já estudou aí, já olhou alguns livrinhos de culinária, já pensou assim em algumas comidinhas especiais para fazer para o maridão, porque eu creio que ele gosta de toque, mas ele também deve ser um apreciador de comidas exóticas, né? E aí, conta pra gente. Com certeza. Quando eu morava lá com a minha mãe, lá na região, eu fazia muitas comidas, muitas. A minha mãe, se ela estiver aí, ela pode confirmar aí, ó. Porque eu sempre estava fazendo um monte de receita. Chegava na sexta, sábado, eu ia lá e inventava. Aí eu ia lá na internet, pesquisava lá, vou fazer isso. Eu me considero muito boa cozinheira, tá? Me Eita considero muito boa Deus! cozinheira. É, Então não vai passar fome, não, o galã. eu falei pra ele come muito a mesma, mais a mesma coisa. Eu disse, não, a gente vai fazer umas comidas diferentes, deixa comigo. Sim. Porque assim, até porque, né? Entretanto, todavia, eu sei que ele também é Ó, a Luísa, ela botou a Tati cozinha muito bem. É que eu fiz umas Ó, comidinhas pra Luísa, ela já. se você não tivesse colocado aí, ó, não é que eu não E acredito nela, é que A minha assim, mãe também, ó. a sogra já confirmou já. ó, muito importante, sabe por quê? Pontual agora essa resposta, porque às vezes é um pouco assim contraditório para mim, uma mulher puta de um corpão, mulher maravilhosa, humilde, gente boa, cheia de Deus, e ainda cozinha bem. Ah, mulherada, vamos acordar pra vida aí, né? Vamos acordar pra vida, né? Oxi. E, ó, para a gente ver, né, como o Senhor ele está equipando, o Senhor está equipando algumas famílias para que realmente venha construir algo que seja para ser Fundamentado, levado né? como exemplo, né? Para Isso. que seja um apontamento daquilo que nós podemos realmente desfrutar em Deus, porque muitas vezes nós aceitamos, como até a Tati já comentou em outra live que a gente participou, que ela aceitava migalhas, né? Que aceitava, Olha aí. tipo, entende? Então, nós precisamos entender que o nosso Pai, ele tem algo muito além Grande pra daquilo que a gente. gente consegue dimensionar aqui nessa realidade, entende? Mas é isso, eu acho, eu acredito que eu já vivi muito assim, Júnior. É, mesmo carregando algo valioso, eu não reconhecia o meu valor. Então, isso é muito de deturpação de identidade. Mas quando nós reconhecemos a nossa identidade em Cristo, né? Nós sabemos o que a gente carrega é muito valioso. Então, não é como outras pessoas que não se dão valor, né? E eu vejo a Tati assim, uma pessoa que verdadeiramente ela sabe, ela entendeu quem ela é em Cristo e tudo que ela construiu diante de toda essa jornada trouxe para ela uma direção e agora um destino diferente, né? Você Isso é falou É tudo isso. sobre a identidade. Você falou Ô, tudo. gente, vamos tentar colocar aí mais uma pessoa. A gente vai. Mônica, a gente agradece muito. Deus abençoe. A gente vai tentar colocar alguém aí para interagir com a gente também. beleza. Deus abençoe, foi ótimo, maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, gente. Valeu, Mônica. Gente, para a gente finalizar aqui, deixa eu ver. Vamos colocar, coloca aí esse Centro Interativo Plena. Centro Interativo Plena. Quem é? A Patrícia. Chegou agora em Portugal aqui. Tá. Eu não sei se Vamos vai ver se... aparecer. Você consegue convidar ali? Eu acho que não. Acho que não tá aparecendo. Deixa eu ver. Não aparece aqui. Não aparece. 130. É. Pronto. Eu acho que a gente finaliza, Júnior. É isso, então. Vamos finalizar. Vamos... Olha, eu queria só ler aí para a gente concluir. Aqui no... Como a gente estava falando. E foi algo que o Senhor ele tratou como complemento daquilo que a gente estava falando. Em Lucas 9:41, eu vou até abrir aqui, Lucas 9:41, é o mesmo episódio, tá bem?
E diz assim: então declarou Jesus: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Então o Senhor ele está tratando incredulidade nesses dias. Nós precisamos entrar nesse ambiente e acreditar que o Senhor ele pode fazer coisas como a própria Bíblia relata. E nós temos entrado em uma apatia, nós temos entrado em um estado de descrença, de incredulidade. Nós falamos coisas grandiosas que Deus vai fazer, como parar o sol, como parar a chuva, como fazer coisas grandiosas, e as pessoas simplesmente não acreditam mais. Como Deus pode fazer uma relação dar certo em continentes diferentes, como Deus pode conectar pessoas no Japão, como Deus pode conectar pessoas como tem conectado conosco. E a grande realidade que Deus ele está procurando não quem faz certo, porque muitas vezes nós vemos pessoas declarando: nossa, mas eu faço tudo certo e comigo não acontece, eu estou fazendo tudo certinho. Deus não está procurando essas pessoas que são religiosas, que fazem tudo certo e que batem no peito que estão fazendo. Deus está procurando aqueles que se arrependem do que fizeram de errado. Então nós precisamos voltar a esse princípio de se arrepender, de se colocar neste lugar de arrependimento para que Deus possa operar, para que Deus tire toda incredulidade. Esses homens andaram com Jesus, esses homens estiveram com Jesus e ainda assim estavam incrédulos e ainda assim não acreditavam que podiam expulsar aqueles espíritos ou aquele espírito ou curar ou fazer o que for. Então nós estamos debaixo de uma palavra que nós faríamos coisas ainda maiores do que o que ele fez. E o que você está vivendo, o que eu estou vivendo, nós estamos vivendo de fato esse ministério exponencial, ou a gente apenas estamos achando que Deus vai fazer? Não. Deus pode fazer, Deus continua fazendo. E hoje ele fez algo novo aqui. Hoje Deus ele trouxe algo novo sobre nós, que é para que a gente deixe a incredulidade e passe a confiar. Que ousadia é confiar. Ousadia é confiar. Então, Tati, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua intenção, o seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente, a sua família, a sua casa, cada um que entrou aqui na live, que permaneceu. A Carla chegou aí agora. A Carla, nossa, tem tanto para acrescentar. Um outro dia vamos fazer uma live com a Carla. Também tem um chamado com as gerações aí tremendo. E glória a Deus. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Tem alguém aí que quer fazer algum pedido de oração? Coloca aí no comentário que a gente já aproveita e ora. Tem alguém que quer algum pedido de oração? É isso aí, gente. A Carla é uma mulher incrível. Amém. É isso, gente. Então vamos fazer uma oração aí, Júnior, para finalizar, porque a gente já tá 1h30. Ia ser meia hora. Aí a Mônica pediu oração. Ora por mim e a minha família. A Dora também. Vamos orar. E é isso. Olha, Deus abençoe. a Cileia, Deus abençoe. Ore pelo Brasil também, as chuvas aqui no Rio e em Minas. Você tem que anotar tudo aí, Júnior, agora. Ô, Carla, você consegue entrar aqui com a gente rapidinho, Carla? Responde aí. Carla, consegue entrar aqui com a gente? Acho que você consegue aí, Tati. Manda um convite pra ela aí pra ver. Caderno tá aqui. É isso, amor. Vamos. Vamos lá. Ó, é isso.
Então vamos lá, gente. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a tua presença, nós nos rendemos a teu governo, a tua vontade, Pai. Nós te glorificamos por esse tempo tão precioso, que o Senhor se fez presente, que o Senhor tocou corações, que o Senhor continue incendiando corações. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, Senhor, nessa atmosfera de intimidade, de busca, de propósito, de intencionalidade, que em nome de Jesus nós possamos ser renovados, que todo cansaço, Pai, ele seja substituído por vigor, por tônus vital. Pai, em nome de Jesus, nos levanta, Senhor, como uma voz profética nessa geração. Nos levanta como um casal, Senhor, que vai fazer, sim, a sua vontade, que vai cumprir o seu propósito. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida da Mônica e da sua casa, que haverá bênção, que haverá renovo, que haverá provisão, que haverá descanso, que haverá sinais, Senhor, sobre esta casa. Em nome de Jesus, que toda enfermidade, que todo tipo de ataque contra esta casa caia por terra e que o Senhor possa evidenciar que o Senhor está guardando esse lugar, está provisionando neste lugar. Nós oramos também pela Dora, Pai, oramos por toda a nossa parentela, nós declaramos a tua presença sobre essas pessoas, sobre a minha família, sobre a família da Tati, Senhor, sobre a vida do Jonathan, do Mateus, sobre a vida dessas pessoas, Pai, que o Senhor conhece a necessidade agora. Toca no profundo, Senhor, do coração, traz uma transformação vívida, uma transformação visceral, de dentro para fora. Não nos deixa enganados, Senhor, que nós estamos fazendo as coisas tudo certinho e não estamos confessando e nem nos arrependendo daquilo que nós fazemos de errado ou que pecamos. Que o Senhor nos mova a esse lugar de arrependimento, que o Senhor dobre o nosso coração, que o Senhor coloque arrependimento nos nossos lábios. Senhor, não nos deixa que a soberba domine o nosso ser, que a soberba domine as nossas palavras. Antes venha ser, Senhor, um coração contrito e quebrantado diante de Ti. Da mesma forma, nós nos colocamos aqui como intercessores sobre a nação brasileira. Nós declaramos uma palavra de bênção, uma palavra de reconstrução, uma palavra, Senhor, de ânimo sobre o Brasil. Senhor, nós declaramos que vai ser um ano, Senhor, onde as cadeias vão se destruir neste país. E não são cadeias físicas, são cadeias de principados, de potestades, de dominadores que estão sobre este país, que estão aprisionando este país. Nós declaramos que este país vai ser próspero, abençoado e que vai ser livre a partir de uma mentalidade, Senhor. Em nome de Jesus, traz sobre o Brasil um renovo agora, Pai. Nós não precisamos, Pai, de mais eventos. Nós precisamos da Tua intervenção, Senhor, sobre esta nação. Que os céus se abram sobre o Brasil. Que os céus se abram sobre o Brasil. Que os céus se abram sobre o Brasil e que haja avivamento neste país. Que haja cura neste país, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Nós agradecemos por este tempo e profetizamos que cada vida que aqui entrou receba 100 vezes mais aquilo que estava esperando. Receba 1000 vezes mais uma porção transbordante, sacudida e recalcada. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Obrigado, gente. Bom estar com vocês aí nessa live. Eu vou finalizar aqui e vou deixar salva ali no Instagram e depois já compartilhem com a galera aí, pessoas que precisam ouvir isso, um testemunho de relacionamento à distância e todo esse direcionamento. Valeu, gente. Sileia, Deus abençoe, viu? Tchau. Tchau, tchau. Shalom, shalom.